sou Andréa Lopes, artista plástica e cenógrafa da cidade de São José do Rio Preto. Hoje nós vamos para a nossa 12ª videoaula do curso de adereços, nossa última aula do projeto de formações carnavalescas. Esse projeto ele foi contemplado no Prêmio Nelson Seixas 2020 e idealizado pelo nosso artista Vicente Serrone. O curso de hoje vai girar em torno do queijo, que vai sobre o carro alegórico. O queijo é a base onde ficam os destaques e os subdestaques com seus costeiros maravilhosos. O nosso tema continuará sendo sobre girassóis e nós vamos trabalhar em torno do queijo folhas de girassóis. O nosso material de hoje é papel craft, papel paraná, tesoura, estilete, cola de contato, espuma, tecido dublado, tinta acrílica, pincéis e arame. Vamos lá? Mãos à obra! Agora nós vamos trabalhar com outro departamento dos adereços. Vamos trabalhar com adereços de carro alegórico. Vamos decorar a base do queijo. É em cima do queijo que vão os destaques, os subdestaques. São aquelas pessoas que usam costeiros, fantasias diferenciadas para complementar a decoração geral do carro alegórico. Nós vamos trabalhar com o mesmo tema, só vai mudar a questão de adereço de fantasia para adereço de carro alegórico. O queijo, ele vai ser decorado com folhas de girassol. As folhas de girassol, elas vão ter 1,20 m de comprimento por 90 de largura. Vai ser proporcional ao diâmetro do queijo. Geralmente o queijo tem 1 metro de diâmetro para mais, depende muito do tamanho do carro alegórico. Essa folha ela vai ser feita de espuma de 3 centímetros de espessura e vai ter a densidade 16, D16. Nós vamos continuar trabalhando com o tecido dublado, com cola de contato, com tinta acrílica, com o arame, e tudo isso foi falado nas videoaulas anteriores, tá? Relacionado ao costeiro. Vai ser praticamente o mesmo material. Só retomando aqui a medida da folha, ela tem 1,20 m de altura por 90 de largura. E para poder a gente transferir o molde do papel craft para o papel paraná, nós vamos precisar de 2 folhas de papel paraná, por conta da medida do papel paraná. O papel paraná, ele tem 80 centímetros por 1 metro. Então, isso aí acaba impedindo da gente colocar a nossa folha toda inteira, sem nenhuma emenda, né, em cima do papel paraná. Então vamos ter que utilizar 2. Infelizmente vamos ter emenda. Como eu havia dito para vocês, a folha do girassol foi cortada no papel craft e foi usada a mesma técnica de simetria de desenho e de recorte para fazer os 2 lados da folha iguais. Então um lado está igual ao outro. Eles estão simétricos. Agora nós vamos transferir a folha do girassol que está no papel craft para o papel paraná. Bom, eu já posicionei aqui as 2 folhas de papel paraná, coloquei uma ao lado da outra e não sobre a outra, para poder não gerar aqui um relevo e dificultar na hora de passar o molde para o desenho do molde para a espuma. Então elas estão uma do lado da outra, né, bem juntinhas, e depois que a gente desenhar a folha aqui é que nós vamos
recortar e fazer a emenda. Agora eu vou posicionar a folha de papel craft aqui, de uma forma para facilitar também o nosso corte e a nossa emenda. Então não devemos colocar a emenda perto da ponta, de uma dessas pontinhas da folha. Então a gente coloca mais ou menos no meio, né, para poder ficar mais fácil de recortar. Bom, tá posicionado. Agora nós vamos começar a desenhar, transferir o desenho do papel craft para o papel Paraná. Podemos colocar pezinhos, esticando todo o molde. Isso vai facilitar o nosso desenho para não escapar o molde. No caso aqui eu estou usando pedras, né, de mármore, que no caso é da minha irmã, mas eu acho que ela não vai ficar brava. E vou utilizar um marcador permanente, uma caneta de tinta permanente. Pode ser uma caneta Bic também, mas aqui é para poder fazer a demonstração para vocês. Vamos desenhar então? Temos aqui o desenho da transferência do papel craft para o papel Paraná. Vamos tirar os pesos daqui de cima. Vou tirar aqui o papel craft. E nós temos agora a folha desenhada. Agora vamos à fase difícil do recorte. Finalizamos o corte. Aqui temos o nosso molde de papel Paraná. Agora nós vamos fazer o outro passo, que é a emenda. O próximo passo para poder finalizar o molde no papel Paraná é cortar a emenda. Eu vou utilizar a sobra de uma das partes do papel Paraná que fez a folha, né, que recortou a folha. Eu vou tirar uma tira na largura daqui do papel Paraná para poder colar fazendo a emenda. Não precisa ser uma tira muito larga, tá? E também não precisa de medida, tudo perfeitinho, não. Mais ou menos, tá? Uma medida mais ou menos. Eu vou colocar aqui uma largura de 5 dedos. Mais ou menos. Pronto, tá riscado. Agora eu vou recortar. Pronto. Depois que eu terminei de recortar, eu tracei uma linha aqui no meio da tira para poder facilitar o posicionamento da folha, porque eu tenho que desenhar o formato da folha nessa tira também. Então, a parte de baixo vai grudar aqui nessa linha. Eu vou colocar aqui praticamente, posicionei ali também, e vou colocar a parte de cima também, posicionando.
Agora eu vou desenhar aqui as beiradas para poder fazer o corte. Agora vamos para a fase da colagem. Para a colagem, eu usei a cola Cascorês, a cola branca. Essa cola ela é ótima e cola com mais facilidade e não umedece muito o papel Paraná. Então não vai deformar o papel Paraná. Coloquei a cola e utilizei um pincel para poder espalhar para todos os cantos, para não faltar cola em canto nenhum. Depois da cola passada, agora nós vamos posicionar a folha na faixa de emenda. Prontinho. A emenda foi feita com sucesso. Agora nós vamos colocar um peso em cima para manter na posição. E amanhã vai estar sequinho para a próxima fase. Agora já está seco aqui o nosso molde, a nossa emenda do molde da folha. E eu vou tirar as pedras daqui de cima do molde e alguns prendedores que eu coloquei aqui para poder ajudar na colagem. Deu certo. A nossa emenda ficou coladinha, perfeita. E na hora que a gente for reproduzir, né, o desenho desse molde, nós vamos colocar com a emenda voltada para cima, porque embaixo vai estar retinho e a gente vai poder trabalhar, desenhar sem nenhum tipo de relevo. Então, finalizamos o nosso molde. Agora nós vamos abrir a lâmina de espuma para poder transferir o desenho do molde da folha para aqui. Geralmente quando a gente vai comprar a espuma, nós pedimos uma espuma que tenha 3 centímetros, né, de espessura. Porém, nem sempre chega nessa medida. Na verdade, chega a 2,8, 2,9 de espessura da lâmina. Vamos abrir. Vamos usar a largura dela, que é 1,90 m. É um pouco difícil de desenhar em cima de uma mesa comum. A minha mesa está estreita para o tamanho dessa folha. Então vamos dar uma aumentada aqui na mesa. Agora nós vamos transferir o desenho do molde para a espuma. Vai ser um pouco complicado porque a mesa ainda está estreita para o desenho dessa folha, mas dá para fazer adaptações. O interessante é fazer também no chão. Prontinho, foi desenhado, passado o molde da folha para a espuma. Usamos a caneta de tinta permanente de CD para não manchar o nosso material. Agora vamos ao corte.
Prontinho. Agora nós temos a nossa folha recortada na espuma. Eu trouxe o material aqui para o chão para poder facilitar a transferência do desenho do molde para o tecido dublado. E nisso eu vou usar uma técnica para poder aumentar o molde, para facilitar a colagem do tecido dublado na espuma. Nós usamos a régua mais a caneta de tinta permanente. Coloquei ao lado da régua e arrastei a lateral que está sem a caneta na lateral do molde. Observe. Bom, finalizamos o desenho dessa folha. Agora nós vamos partir para o outro lado da folha, assim como fizemos nas pétalas e nas sépalas. Como eu já havia aumentado a folha, então eu recortei o dublado, né, a folha já desenhada, e coloquei novamente sobre o dublado para desenhar já no tamanho certo. E vou colocar o molde sobre o tecido dublado, cortado já no formato da folha, só para poder ajudar a segurar o tecido sobre o outro. E vamos riscar agora. Prontinho, terminamos de desenhar, agora vamos para a parte do recorte. Agora eu vou começar a recortar aqui na mesa, é um pouco mais confortável. Vou cortar com o estilete. Pronto, finalizamos o corte da outra parte do tecido dublado da folha. Agora entramos na fase da pintura da folha do girassol, a folha gigante que vai no queijo do carro alegórico. Para poder fazer a pintura da folha, nós vamos misturar azul com amarelo, que vamos encontrar a cor verde. Sempre começando a mistura pelo mais claro e acrescentando aos poucos a cor mais escura, que no caso é o azul. O meu verde já está pronto e aqui na minha paleta improvisada, que pode ser qualquer tampa, prato, eu coloquei um pouco de azul para poder dar um diferencial nos sombreados. Nós vamos fazer da mesma forma que nós pintamos as sépalas, que pintamos as pétalas, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos molhar a folha. Só que agora numa dimensão bem maior. Depois de molhado
um dos lados da folha. Agora nós vamos começar com a tinta. Mas nós vamos fazer um desenho das nervuras da folha. Não precisa ser perfeito, tá? É só uma questão de colocar um desenho em cima da folha, para ela não ficar totalmente chapada. E agora é só preencher todo o espaço com o verde e depois a gente vem com o azul dando um sombreado. Terminada a pintura das duas partes da folha do girassol, agora nós vamos para a fase de aramar a parte de espuma. Esse aramar, eu peguei o arame, coloquei ele duplo e torci na parafusadeira, para deixar ele mais reforçado por conta do tamanho da folha. Esse é para colocar na vertical, ou seja, no comprimento da folha. E os outros também foram torcidos. Esses dois foram torcidos, só que não é duplo, para ficar retinho. Vão ser colocados na horizontal. E esse daqui, esse pedaço menor, também vai ser colocado na horizontal. Para aramar, primeiro eu vou enfiar esse daqui, os da horizontal, e depois eu vou fazer um corte na vertical e colocar o arame dentro. Porque não tem jeito de enfiar esse arame na espuma, porque senão vai rasgar. Eu já coloquei o arame na horizontal. Já coloquei aqui. Agora eu vou riscar o meio da folha para poder fazer o corte, para colocar o arame torcido. Pronto, já está cortado. Agora eu vou passar cola no vão, ou seja, no corte, no buraco do corte. Agora é esperar secar para poder unir as partes. Ó, o arame já tá aqui dentro.
unir as partes e finalizar essa etapa. A etapa seguinte é passar a cola na folha de tecido dublado, na parte que não foi pintada. Nós vamos passar a cola de contato da bisnaga mesmo e espalhar com a espátula. E assim finalizamos a cola na primeira parte da folha. E vamos fazer isso na outra parte também do tecido dublado e também na própria folha de espuma. Agora com as partes secas, né, que eu passei a cola aqui no meio, eu vou juntar com a ponta dos dedos, como se estivesse beliscando, mas com cuidado para não rasgar a espuma, para poder fechar o arame dentro da espuma. Terminada essa parte, agora nós vamos passar cola na folha. Já foi passada toda a cola na folha de espuma e agora vamos posicionar o dublado em cima da espuma. Já colocamos a espuma no meio e as duas partes de tecido dublado fazendo o sanduíche da espuma. Agora nós vamos juntar as partes, fechando como se fosse um pastel e depois vamos recortar as barbelas, ou seja, sobras dessa beirada que nós fechamos. Recorte das barbelas, das sobras, das beiradas, finalizada. Agora resta só a questão da modelagem. Já que aramamos, vamos modelar para ganhar o movimento da folha. Demos movimento à folha, agora nos resta colocar num queijo com mais várias folhas intercaladas, assim como as pétalas do girassol. E finalizamos a nossa folha para colocar no queijo. Vocês acompanharam a finalização da folha gigante de girassol que vai no queijo. E eu resolvi colocar aqui uma representação do que seria o queijo e as folhas ao redor desse queijo. Só que essas folhas que eu coloquei eu já tinha, não é folha de girassol, é só uma representação. Peguei um boneco do meu filho, coloquei um girassol atrás dele, representando
um costeiro, só para vocês terem uma ideia de como ficaria o queijo no carro alegórico. Então seria distribuído dessa forma ao redor do queijo, mais ou menos nessa proporção. E chegamos ao fim, de fato, do nosso trabalho. Muito obrigada por terem acompanhado as 12 aulas do curso de adereços do projeto de formações carnavalescas. Fiquei muito feliz em ter colaborado para a formação de vocês dentro do carnaval. Um grande abraço e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!